Meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e principalmente nesses momentos que Jesus nos fortaleça, nos dê ânimo para que possamos seguir em frente, vencendo essas dificuldades que estão surgindo cada vez mais fortes e que mais do que nunca temos que ter ânimo e coragem e nos olharmos como irmãos que estamos no mesmo barco e que precisamos de ajudar uns aos outros, que este momento requer realmente muita calma, muita tranquilidade, muita esperança, que as coisas vão mudar a partir do nosso comportamento. E aqui estamos para relembrarmos passagens de Jesus, naquela época em que ele aqui esteve, e que deixou um ensinamento tão grande para cada um de nós, que se tivéssemos cumprido tudo aquilo, nós estaríamos hoje numa situação bem melhor. Eu sempre comentava com meus alunos, tinham pessoas que diziam que Jesus não existiu, inclusive assisti um pedacinho de uma reportagem falando que não tinha sinal lá onde Jesus esteve, não haviam sinais da presença dele, mas que não tinha assim, sinais físicos, né? Espirituais, certamente tinham muitos, que eu sei de muitas pessoas que foram lá e sentiram essa emoção, essa vibração que Jesus deixou naquela área, naquele espaço. E se ele não tivesse existido, quem que escreveu o Novo Testamento? Quem que, digamos assim, inventou o Novo Testamento, sendo que são assuntos que cabem nos dias atuais. São assuntos que são bastante atuais, não são coisa assim ultrapassada. A gente lê, parece que foi escrito ontem, foi escrito hoje. Então, se não tem como negarmos que Jesus existiu. E ele deixou vários ensinamentos, inclusive ele foi assim o consolador naquela época, que o sofrimento era muito maior, era um sofrimento muito grande, principalmente o movimento físico, era muito grande naquela época. E ele veio consolar as pessoas através dos ensinamentos que ele trouxe, através da sua palavra. E ele ficou de enviar um outro consolador. Por quê? Ele já tinha vindo, ele é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. E tudo que ele deixou serve até hoje. E por que precisaríamos de um outro consolador? Porque diante das situações, Jesus percebia que iríamos alterar os ensinos que ele trouxe. Isso foi feito. Muita coisa foi introduzida na parte dos ensinos dele, das coisas que aconteceram com ele, com vistas a se manter, vamos dizer assim, dominando o que estava à frente. Porque sabemos que o cristianismo, de perseguido, se tornou perseguidor cruel, cruel mesmo, porque a fase conhecida como Inquisição foi terrível. Foi assim uma fase que, se Jesus tivesse o mesmo ímpeto nosso, ele de repente poderia ter desistido, né, da gente pela maldade que praticava, mas graças a Deus, ele como Espírito perfeito entendia que um dia nós iríamos crescer, mas que precisaríamos sofrer muito, muito mais ainda, para a gente poder entender o que é fazer ao outro somente aquilo que queremos que o outro nos faça. E, querendo ou não, nós percebemos que as leis dos homens foram modificando com o tempo. Isso significa, né, que houve um certo progresso. Mas só que o progresso moral ainda está muito lento, porque ainda percebemos o egoísmo, o orgulho. Quanto egoísmo que a gente observa
nas pessoas que estão acima, que têm poder. E quanto mais tem, mais quer. E não se contentam com o que tem. Querem mais, mais, mais. E a Terra entrou numa fase em que temos que mudar. Temos que aceitar realmente os ensinamentos de Jesus. Inclusive, na passagem que ele coloca sobre o Consolador prometido, ele começa dizendo da seguinte forma: se me amam, sigam os meus mandamentos. Ora, desculpa, se me amam, quer dizer, não basta falar que eu acredito em Jesus. Não, eu acredito em Jesus. Mas tem pessoas que, se você perguntar qual o ensinamento mais importante que Jesus nos trouxe, não vai saber dizer. Porque é fácil falar da boca para fora. Ah, eu acredito sim em Jesus, acredito em Deus, mas não pratica os mandamentos, que sigam os meus mandamentos. Tem tradutor que coloca, guardem os meus mandamentos. E aí, na prática, foi praticamente o que fizemos. Engavetamos os ensinamentos de Jesus e fizemos tudo metendo os pés pelas mãos. E ele coloca também, e eu rogarei a meu Pai. Aí fica claro que Jesus não era Deus. Até porque é uma ideia absurda achar que Jesus era Deus. Não é diminuir Jesus. Eu trabalhei numa escola com um ex-padre. Ele foi professor aqui um tempo, ele rezava a missa em outra cidade, e eu o encontrei na escola porque ele deixou de ser padre, né? Deixou a batina porque ele se apaixonou por uma moça e ele então deixou a batina para casar com ela. Aí ele trabalhava na biblioteca da escola que eu dei aula por um ano. E às vezes eu ia na biblioteca. E quando eu estava em aula vaga, ia para a biblioteca e a gente conversava lá. E um dia ele falou para mim que nós diminuíamos a figura do Cristo, considerando o irmão como nós. E eu comentei com ele que não, que nós sentimos Jesus. Nós sabemos que Jesus foi o Espírito mais perfeito que Deus mandou ao mundo. Está muito acima da gente, infinitamente acima da gente. Jesus não é igual a gente, não. Ele já foi, pode até ter sido em outra época, porque a gente não sabe nada sobre Jesus antes dele estar aqui, né? Foi só daquele período em que ele nasceu e antes, né, quando os profetas começaram a anunciar a sua vinda, é que a gente começou a tomar consciência de que Jesus existia. Mas fora isso, a gente não tem como dizer se ele foi perfeito desde o início. Não pode ser porque Deus não ia fazer distinção, né? Então ele diz, inclusive, que nós podíamos fazer as obras que ele fez e fazê-las maiores ainda. Quer dizer, nós também podemos chegar ao nível de Jesus. Um dia, provavelmente chegaremos lá, né? E ele fala, então, eu rogarei a meu Pai. Se ele falasse, eu vos enviarei um outro Consolador, tudo bem. Mas ele fala, eu rogarei a meu Pai. Então, ele está mostrando aí que ele era um, o Pai era outro. Para que envie outro Consolador, porque ele era um Consolador. Ele veio para nos dar um ânimo, uma coragem, para nos consolar. E ele mandaria outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Ora, que Consolador seria esse, que ficaria eternamente? Começa por aí. De corpo material não poderia ser, porque ninguém vive eternamente no corpo material aqui na Terra. A gente tem um prazo,
né? Então seria alguém acima disso, ou algo acima disso, né? Para que ficasse eternamente conosco. Aí ele acrescenta: o Espírito de verdade a que o mundo não pôde receber porque não o vê e não o conhece. Quer dizer, seria em forma de Espírito. Por quê? Ninguém consegue matar o Espírito. Poderia matar o corpo já foi, então o Espírito não tem como. Então as pessoas poderiam até ficar com raiva, mas matar o Espírito não ia ter como. Embora durante a Inquisição, muitas pessoas foram tidas como bruxas, como pessoas que não acreditavam em nada e iam parar na fogueira da Inquisição. Mas matavam o corpo, o espírito não. O espírito permanecia. E o mundo naquela época não pôde receber porque não entendia. Muitos, e a divulgação também era pequena. Hoje, a divulgação é muito maior, né? A gente consegue daqui comunicar com o outro longe, rapidinho, mas naquela época não tinha isso. Não havia essa troca de correspondência por carta, não era tão fácil assim, e nem todo mundo sabia escrever. Então, as pessoas, muitos não o conheceram. Alguns ouviram falar de Jesus, mas quando chegaram até a cidade onde souberam assim, que ali Jesus tinha passado, chegaram lá e já tinha sido crucificado. Então, para todas essas pessoas, Jesus mandaria um Consolador para que realmente divulgasse seus ensinamentos. Mas todos os conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. Ora, nós estamos sempre acompanhados, principalmente do nosso anjo de guarda. Mesmo quando a gente faz besteira, ele está ali orientando, mas a gente às vezes vira as costas, erra, mas não é culpa do anjo da guarda. Você está a dizer que o anjo da guarda está fraco? Não existe. Não existe mesmo. Porque se vamos entrar numa floresta, a gente precisa de alguém que conheça a floresta. E não alguém que esteja como nós, assim, não sei como é que entra, sei menos ainda, tenho medo de formiga, tenho medo disso. Não adiantaria. Para que esse guia? Para que esse anjo? Ele teria que conhecer mais. Então é assim, o anjo da guarda não enfraquece, não. Ele é firme, só que nós é que deixamos a desejar, né? O Consolador que meu Pai enviará em meu nome, de novo ele fala, meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas, quer dizer, aquilo que ele não pode falar. Porque o conhecimento, principalmente o conhecimento científico da época, era muito pequeno. Daí a gente vê Nicodemos perguntar como é que podia, né, um homem já velho voltar a entrar no ventre da sua mãe. Será que ele sabia que tínhamos óvulo e espermatozoide para formar um ser? Naquela época não tinha muito esclarecimento. E ele diz, né, e fará com que vocês se lembrem, quer dizer, nós estávamos lá naquela época, muitos de nós estávamos lá, mas não aprendemos o que ele disse. E muitas das vezes ficamos com raiva e ainda jogamos pedra na cruz do Cristo, né, como a gente costuma dizer. E fará com que vocês se lembrem de tudo que eu tenho dito. Isso está em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então é só procurar que a gente encontra. Porque Jesus se propõe a enviar outro Consolador. Aquilo que já comentamos no início, ele era um Consolador. Para que precisaria de outro? Né? Não teria necessidade se nós tivéssemos aprendido, mas deixamos passar. E não podemos perder essa oportunidade agora. Precisamos aproveitar e entender, procurar raciocinar em cima das questões que estão por aí e que o que precisa é que a gente entenda.
o que Jesus quis dizer. Porque, como se diz, né, a letra mata, mas o Espírito vivifica, dá vida. É isso aí. Ele sabia o sofrimento que nos aguardava. Ele já pressentia, já percebia que o nosso comportamento ia demorar, porque a Idade Média, que foi considerada a Idade das Trevas, levou mais de 1000 anos para acabar. Então foram mais de 1000 anos de erros, de dificuldades que passamos. Todos os crentes registraram-lhe o apelo consolador. Desde sempre, muitos de nós estamos sentindo as orientações, as observações, os chamamentos de Jesus, nós estamos sentindo. Mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Então, nem todo mundo sente com vontade de largar o mundo material, assim, usar apenas o necessário e seguir o caminho que Jesus traçou. É muito difícil isso. E está no livro Fonte Viva, lição 5. Consegues ir? Isso é Emmanuel que está falando, né? Sobre a situação que a gente vivencia até hoje. Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Por quê? Por que Jesus não pregou sobre é muito bom viver na Terra, é muito bom, a Terra é maravilhosa, e a vida é muito boa, vamos aproveitar a vida? Não era essa o compromisso de Jesus conosco. É igual a professora na escola. Ela pode incentivar os alunos a vencerem as dificuldades, mas nunca vai dizer que tudo é muito fácil, que tudo é muito tranquilo, que todo mundo já está com nota para passar. Não é nada disso. Então, Jesus, mais do que nunca, um pedagogo por excelência, não ia prometer uma coisa que não ia acontecer. Não ia dizer que se a gente fosse mais rico, rico materialmente, que a gente ficaria feliz. É preciso que a gente entenda que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, não é a vida material. A vida material é um empréstimo que Deus nos faz para que a gente tenha uma oportunidade de crescimento. Agora, quem valoriza mais a vida material fica realmente com dificuldades, porque o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. E no livro Consolador, na questão 242, Emmanuel coloca o seguinte: o Evangelho não podia trazer os cenários do rio mascarado do mundo, do riso mascarado do mundo. Realmente, que alegria do mundo não está por trás, não tem por trás, né? Um problema sério. Muitas das vezes a pessoa está rindo pela frente, mas por dentro está sentindo dor espiritual, aquela dor moral, aquela dor de perda de entes queridos, aquela dor, perda assim, provisória, né? Mas que ainda sentimos muito a falta das pessoas, dos entes queridos, porque nem todos nós podemos vê-los por enquanto, né? Então, não tinha como falar de outra forma. Então, o Evangelho não podia trazer esse cenário do riso mascarado, quer dizer, do riso falso, de dizer, eu estou feliz, mas no fundo não está. Nenhum de nós pode ser feliz enquanto o outro está sofrendo. É difícil. Mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Isso aí realmente sentido, porque quem estava junto de Jesus sentia bem, ficava feliz porque se sentia bem.
Então era uma alegria espiritual muito grande. Quantas pessoas falam quando se encontram com uma outra e se sentem assim, puxa, ela me deu uma ajuda. Isso aconteceu comigo uma vez, quando uma pessoa veio me desejar muita paz, muita tranquilidade, e ao contrário também, quando eu escutei uma amiga comentar sobre a vida dela, sobre as dificuldades com o filho, e eu fui conversando com ela, e quando ela foi descer primeiro que eu, ela me agradeceu por não ter falado mal do filho. Então é isso aí, a pessoa se sentiu melhor e eu também me senti melhor. Nós cheguei em casa com ânimo lá em cima. Então é essa alegria que a gente precisa aprender a ter, né? E João, no capítulo 16, versículo de 12 e 13, ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte: ainda tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, fala de novo, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vocês o que há de vir. Então, essa é a função do Espírito de verdade, nos mostrar o que é a realidade da vida espiritual, que nós não conseguimos aprender. E, inclusive, quando Kardec codifica a doutrina espírita, ele é orientado a acompanhar as coisas que aconteciam. E ele fala, inclusive, que se a ciência estivesse correta e a doutrina espírita estivesse algo errado, que deixássemos aquela parte e seguíssemos o que a ciência estaria dizendo. Mas até hoje está acontecendo o contrário. A ciência está descobrindo que a doutrina espírita já sabe há muito tempo. Como, por exemplo, nós usamos o termo fluido kórmico universal, que dá origem a todos os seres na Terra. E a ciência, há pouco tempo que descobriu que existe isso, que existe um elemento comum no universo. Quer dizer, o Kardec saiu na frente. Kardec não, os espíritos anunciaram bem primeiro sobre isso. Esse tempo chegou e o Espiritismo, dando a conhecer essa lei, forneceu a chave para a interpretação da maior parte das passagens incompreendidas das escrituras sagradas, que a isso aludem, e dos fatos tidos por miraculosos. Isso está no Obras Póstumas, primeira parte, Manifestações dos Espíritos. Então, realmente, tem muita coisa que as pessoas acham que é estranho, é milagre, mas milagre não existe, porque milagre dá a ideia assim, de alguma coisa foi feita sem estar na lei de Deus, né? Na lei divina da criação, mas não é assim. Jesus, se ele conseguiu, por exemplo, né, restituir uma mão mirrada, que a mão mirrada a gente entende que é aquela mão que nasceu defeituosa, nasceu pequenininha, não sei, e Jesus fez ela ficar igual a outra. É uma coisa que é possível pela lei de Deus, porque se não fosse possível, Jesus não ia fazer. E a mesma coisa, a gente quando ajuda uma pessoa através do passe e a pessoa em seguida se melhora, não é uma coisa impossível e não é também uma coisa nossa, é uma doação que a gente consegue, né, e diante também da fé da pessoa, porque se a pessoa disser, eu não acredito nisso não adianta nada. É a mesma coisa a pessoa que, é a mesma coisa a pessoa que toma um remédio, mas olha para o remédio e diz, acho que esse remédio não vai fazer efeito não, mas enfim, o médico receitou, vou tomar. Não vai fazer efeito.
Porque o problema não está no remédio, está na gente. A gente que tem que confiar, a gente que tem que ter fé, a gente tem que ter certeza. Então, às vezes, as pessoas vão querendo que a gente solucione os problemas da sua vida. Às vezes estão numa situação difícil, aí nos procuram no centro para tomar passe, para fazer um tratamento espiritual, mas esperando o milagre acontecer realmente. Não vai acontecer, porque nós não sabemos nem o que nós tínhamos para passar. E muitas das vezes o que estamos passando não chega nem perto do que fizemos. Mas como disse o São Pedro, né, numa epístola, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, se não me engano, agora não estou lembrando direito, mas ele diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Então é por aí, né? Se a gente tem amor, se a gente faz as coisas sem interesses particulares, se a gente faz o bem, a gente consegue muita coisa. Não deixamos de resgatar os débitos, porque era muito fácil, na nossa visão de brasileira, né? Há menos de 200 anos atrás, quer dizer, pouco tempo, nós estávamos chicoteando escravos até a morte. E hoje, já não fazemos mais isso, mas isso aí ficou para trás. E a gente tem que resgatar, não tem jeito. O outro sofreu, o sofrimento que fizemos, que causamos nele, isso independente da cor, independente da situação econômica. O que fizemos para o outro ficou e a gente tem que resgatar. Uma das razões que tem prevalecido está no livro Rumos Doutrinários, de Indalício Mendes. Uma das razões que tem prevalecido para iludir o homem desprevenido é a pretensa passividade. Quer dizer, a gente fica muito parado, esperando cair do céu, né? Que caracteriza a criatura humana, tornando-a um ser apático, indiferente, incapaz de manifestações benéficas, de energia, por sujeito a mórbido conformismo. Então, a gente ainda se tolhe, a gente muitas das vezes fica esperando, a gente não vai à luta, não vai ao campo de trabalho, né, na seara de trabalho, mas não é assim naquele sentido de sair distribuindo tudo que temos, não é só ajudar com um pacote de arroz, um pacote de açúcar, não é isso. É a gente mudar nosso comportamento. Como é que eu sou dentro de casa? Com aqueles que convivem comigo diariamente, aquele tempo todo, como é que eu sou? Eu sou tolerante? Sou compreensiva? Sou paciente? Perdoo com facilidade? Tudo isso a gente precisa olhar, né, se estamos realmente cumprindo, porque já foi tudo isso que Jesus mostrou para a gente, como agir dessa forma. O Espiritismo ensina o homem a vencer a si mesmo antes de se lançar à grande tarefa de vencer o mundo. Mas naquele sentido de não podemos ficar sentados esperando. Eu tenho que me conhecer, como é que eu vou fazer? Aí fica esperando, não é isso. É a gente observar cada gesto, cada frase, cada situação que a gente vivencia, para a gente ter a certeza de quem somos nós. Por isso também no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta a Santo Agostinho qual era o caminho, né, para a gente entender as coisas, e ele diz: conhece-te a ti mesmo. Um filósofo já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E é isso que a gente precisa fazer. Nós nos conhecemos? Nós sabemos quem somos? Às vezes a gente age de uma maneira inesperada. Eu me lembro de uma tia que uma vez, na casa dela, um quarto que eles tinham pegou fogo.
E naquela época era difícil as coisas, né? Uma família grande, com muitos filhos, e ela comentando, né, sobre esse incêndio que surgiu de um curto-circuito e que ela tinha uma televisão lá nesse quarto. E ela entrou no quarto e conseguiu sair com a televisão no colo, para não perder, né? E ela depois comentou conosco que ela não sabia aonde ela encontrou forças para fazer o que ela fez, que ela achava que isso nunca iria acontecer com ela. Quer dizer, ela passou a se autoconhecer nesse ponto, naquele momento. E às vezes a gente também reage de uma forma que a gente não esperava. Aí ficamos, às vezes, até surpreendidos conosco mesmo. Então, a gente precisa se conhecer. Devemos raciocinar, principalmente, porque o Espiritismo é uma doutrina racional. Quer dizer, a doutrina espírita ainda não é a doutrina do mundo inteiro, porque ela é racional. Quer dizer, a pessoa tem que raciocinar. Não é ficar preso ao, como já falamos, a letra que mata e o espírito que vivifica. A gente tem que se libertar disso e começar a pensar que a gente precisa raciocinar. Porque o ensinamento de Jesus é todo em cima de raciocínio, de inteligência. Aí tem pessoas que vão dizer assim, mas eu não sou inteligente bastante. Não, aí é preguiça. Preguiça de pensar. Acha mais fácil escutar o outro falar, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve seguir por esse caminho. E Jesus nunca falou isso. Ele, quando trazem a mulher adúltera para ele não fala condena, não condena, é culpada, é inocente. Não. Ele não fala nada, as pessoas ficam perguntando, e aí? O que ele fala? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Cada um deles teve que raciocinar, pensar. Eu estou livre de pecado? Eu posso tirar a primeira pedra? E aí, o que acontece? Um por um, começando pelos mais velhos, que deviam ser os mais compromissados, foram largando a pedra e indo embora. No meio deles, quem garante que não estava também o adúltero, que ninguém falou nele, né? É isso aí. Principalmente porque o Espiritismo é uma doutrina racional, onde a inteligência, a reflexão e o discernimento andam sempre juntos. Então, a gente tem que refletir, discernir, usar da inteligência para a gente chegar a um consenso, porque não dá para ser assim, de momento. Isso também é do Idalício Mendes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, traz o seguinte: vem finalmente trazer o Espiritismo, né? Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, fornecendo uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Ora, nós viemos, né, de passados difíceis. Eu confesso que eu não tenho coragem de ficar olhando meu passado assim, porque eu sei que eu vou me sentir mal de coisas mais que eu já fiz no passado. E muitos de nós, que passado terrível nós tivemos, e estamos tendo a oportunidade de resgatá-los agora. Então, a vida da gente nem sempre é aquele mar de rosas, nunca é um mar de rosas. Tem pessoas que não têm grandes sofrimentos, mas sofrem com as dores dos outros, porque isso é normal. É o faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Então tá aí esses ensinamentos que vêm nos dar ânimo e coragem para a gente superar as dificuldades. Fará com que o homem se lembre dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará consolação
pela fé e pela esperança. E aí, Deus não ia colocar a gente para, tipo assim, fazer experiência. Ah, você vai sofrer, você não. Você vai ser rico, você vai ser miserável, você vai passar fome. Você vai ter tudo que você quiser comprar. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não é por aí. Ele criou uma lei. E a lei diz que eu fizer para o outro é o que eu quero que o outro faça para mim. E se eu maltratei o outro, eu estou dizendo para Deus que eu quero que o outro me trate mal também. Porque senão vai ficar complicado. Deus não criou tribunal de justiça para nos julgar. Não criou, não. É a nossa consciência. Então tem pessoas que às vezes matam a outra e some, ninguém descobre quem foi o autor do assassinato. E fica. Aí esse indivíduo vai ficar livre? Não, ele vai ficar livre na no corpo, Gênesis, mas vai trazer na consciência da revelação o crime espírita, que cometeu. Kardec coloca, pelo porque a nossa nossa consciência, o homem sabe de onde vem, para onde espiritual. vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então é por aí, o Espiritismo nos ensina que nós viemos do plano espiritual da parte de Deus, né? É para onde nós vamos quando encerrarmos a nossa tarefa aqui na Terra, porque o nosso mundo verdadeiramente é um mundo espiritual. No Espiritismo, esse já é do Livro dos Médiuns, capítulo 3, o método. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é ponto de partida. Quer dizer, o espírito não nasce quando nasce o feto, não é por aí, ele já existe. E não é ponto de partida, e aqui precisamente está o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas, por acharem, né, que morreu, acabou, que não vai ter outra oportunidade, né? O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo seguido apenas por algumas pessoas? Está na questão 798 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, como a doutrina espírita e a doutrina espírita está assentada na ciência, nas coisas da natureza, vai permanecer certamente. E os espíritos respondem: certamente o espiritismo se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Ele faz parte da natureza e chegará o tempo em que ocupará o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Na minha visão, um dia vai desaparecer esse termo religião para que todos nós estejamos cumprindo o que está no cristianismo, o que Jesus ensinou. Então nós vamos estar cumprindo e aí não vai ter necessidade de ter diferença de religião, que estaremos todo mundo igualados. Então é por aí. Agora, para refletirmos, então um momento assim da gente parar para refletir. E o Espírito de Verdade, em Paris, 1860, ele dá a seguinte orientação: espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento, instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros nele encontrados são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditavam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade. É por aí. Então vamos praticar o que Jesus ensinou, para que a gente possa sair vencedor dessa batalha do dia a dia que nós temos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê muita paz. Muito obrigada pela atenção de vocês.